que Jesus, nosso divino e amado mestre, possa nos inspirar, nos envolver, para que a gente tenha uma noite prazerosa, alegre, mas sem olvidarmos a necessidade imperiosa do esclarecimento, para que possamos colocar em prática, pois esse é o objetivo nosso e da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, como todos sabem, né, o livro Vinha de Luz, capítulo 127, intitulado O Teu Dom. Neste texto, Emmanuel vai comentar um trechinho de um versículo de uma carta de Paulo a Timóteo. Para quem não sabe, Timóteo foi um jovem que Paulo se afeiçoou muito e que acabou tendo como um filho do coração. E mais do que isso, ele percebe em Timóteo uma maturidade espiritual, apesar da sua pouca idade física, onde ele até o levava em viagens de divulgação da doutrina do Cristo, cristã, do Evangelho, né? E numa determinada oportunidade ele fala que não, que Timóteo tinha que ficar ali na cidade porque havia entre os frequentadores do agrupamento pessoas que estavam ansiosas por quererem alterar um pouco a finalidade. Eles acabavam não tendo uma noção clara e correta daquilo, uma obediência até mesmo, né, se assim podemos nos dizer, do que eles deveriam fazer. É aquilo que Kardec vai falar no livro dos Médiuns, né, sobre os espíritas, não é extasiados, como que é? Os espíritas exaltados. Os espíritas exaltados, onde eles querem sempre novidade, coisas novas, e se esquecem do essencial. Então, vejam, em que pese aparentemente esse excerto que Emmanuel pinça ali da carta de Timóteo, em que Paulo fala a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, Emmanuel vai dar uma conotação mais ampla, abrangente, a nos dizer assim, olha, você, independente de quem seja, você tem um dom. Isso é importante para nós, afinal de contas é o Evangelho aqui, né, para que nós possamos levar nessa semana que se inicia os aprendizados, é bom que nós tenhamos bem nítido isso, que Paulo, assim como Jesus, assim como Emmanuel, Kardec e tantos outros espíritos vanguardeiros vão nos dizer, né, os arautos do Evangelho, que nós temos um dom, ou como Paulo também diz, um carisma, e que a gente não pode desprezá-lo. Nós temos que colocá-lo em benefício nosso e da comunidade como um todo. Então, Emmanuel vai dizer assim, ao comentar esse versículo, em todos os setores de reorganização, olhem isso, em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual
cada trabalhador se impõe certa particularidade do serviço. Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com um plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Vejam que texto formidável, né? É um texto realmente que nos esclarece e nos coloca um certo atributo que nós temos em evidência. A grande dificuldade que muitas vezes nós temos é reconhecermos em nós o dom que temos. Por quê? Porque infantilmente muitas pessoas, e aí que é interessante a abordagem que Emmanuel vai dar ao texto, muitas pessoas acham que no movimento espírita, ou como diz Emmanuel aqui, né, na reorganização da fé cristã nos quadros do espiritismo contemporâneo, muitos acreditam que nós só poderíamos servir com qualidade ou de forma efetiva, eficaz, se fôssemos médiuns ostensivos, né? Porque Kardec vai nos explicar sobre o que é ser médium no livro dos médiuns, em que ele vai dizer assim, ó, se você compreender que médium é quem sofre influência espiritual, todos nós somos. Porque todos nós estamos sendo constantemente influenciados pelos espíritos. A grande questão é saber quais são os espíritos que estão nos influenciando, né? Se são bons espíritos ou espíritos equivocados, né? Espíritos ainda ignorantes, sem saber, de fato, a finalidade da encarnação, da vida como um todo. Então, Kardec vai dizer, se você achar que ser influenciado pelos espíritos é ser médium, todos nós somos, porque todos somos influenciados. Agora, se você quiser ser mais específico e compreender como mediunidade aquela capacidade ostensiva, né, de fato ter uma percepção nítida e clara da influência dos espíritos, seja através da vidência, da clareaudiência e tantas outras matizes mais desse intercâmbio espiritual, aí nem todos seríamos médiuns, né? Por exemplo, enquanto no corpo físico você consegue ver espíritos, eu não vejo. Não, então você não é um médium vidente. Você ouve os espíritos? Eu não ouço. Então você não é um médium audiente. Você sente o toque dos espíritos? Não, então você não é um médium sensitivo. Você é um médium, uma pessoa que consegue prever o que vai acontecer com outros? Não, então você não é um médium de clarividência, e assim sucessivamente, né? Mas deixando isso, infelizmente, esse tipo de mediunidade, ou propriamente a mediunidade, como nós costumamos falar, né? Nem todos somos dotados. E por quê? Porque o próprio Emmanuel está dizendo aqui, né? Essas aquisições psíquicas não são realizações mecânicas.
Por óbvio que ele não está dizendo que não está vinculado ao corpo. Não é isso. Porque Kardec vai falar, né, que a mediunidade é uma faculdade orgânica, radicada no organismo. O que Emmanuel está dizendo aqui, então, quando essas aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas? Está dizendo assim, ó, você quer ser médium? Ah, eu quero. Então, tá bom. Então, você vai ter que desenvolver. Mas, cuidado. Por quê? Porque se você já tem um dom, e aí compete a você descobrir qual é o seu dom. E se você não está utilizando esse dom a benefício seu e da sociedade, você está deixando, como ele disse aqui, a enxada enferrujar. Se você não está usando a enxada, por que você quer uma pá? Se você não está usando a enxada, por que você quer um telescópio ou um microscópio? Para que você quer um outro instrumento se aquele que você já tem, você não está utilizando? Então, ele vai dizer, né, olha, cuidado com essa ânsia, esse desejo de querer adentrar na comunicação com o mundo espiritual. Para nós que somos espíritas vinculados ao movimento espírita, não sei os irmãos e as irmãs aqui presentes, né? Mas eu, pelo menos, quando alguém fala assim, mediunidade, me vem à mente logo Chico Xavier. Mas temos que tomar cuidado. Por quê? Porque quem teve contato com Chico Xavier ou vê a sua vasta obra, pode levianamente achar que isso foi uma atribuição graciosa, gratuita. E não foi. Temos que compreender que a sua mediunidade, principalmente nos últimos anos do período em que esteve encarnado entre nós, foi fruto de longos e laboriosos anos de estudo. Foi fruto de uma dedicação quase que integral ao próximo, em que ele fazia da sua vida um letreiro vivo dos ensinamentos de Jesus. Então, ele não simplesmente foi um médium, e a mediunidade dele não foi no começo como foi no fim. Ela se aprimorou. Ele foi, ao longo dos anos, dos seus mais de 90 anos encarnado, ele foi lapidando-se e cada hora mais tendo uma intimidade com o plano espiritual que, de fato, é admirável. É algo, assim, que, infelizmente, é raro de se ver na Terra. Infelizmente, nós não temos nos dedicado tanto quanto deveríamos, nós, a humanidade, né? Para fazermos o bem ao próximo e termos esta intimidade com o plano espiritual, acima de tudo, com o plano individual superior. Por quê? Porque ser médium não significa que você vai ter acesso ao plano espiritual superior. Você vai ter acesso ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos, mas não necessariamente a aqueles espíritos de escola, como Emmanuel, Neio Lúcio e tantos outros, né? Nós teremos, como o Chico teve com Paulo de Tarso, por exemplo, né? Daí a Emmanuel, muitas vezes, de forma frequente, aliás, né? Se utilizar dos ensinamentos de Paulo de Tarso, porque ele faz parte da escola de Paulo de Tarso, e Chico, consequentemente, também o fez. Então, vejam, quando nós falamos em mediunidade, nós temos que compreender assim, ó. Ela existe? Existe. É boa? É boa. É necessária? Não. Não. Necessária não é. Maior exemplo disso,
para nós, né, pautados em Guybrush Schutel vai falar, por exemplo, que Allan Kardec foi, segundo Guybrush Schutel seria, né, a reencarnação. Pouco importa também, não quero que se apeguem tanto a isso, tá? Isso é só informação, assim, que pode ser verdadeira ou não, né? Que Kardec teria sido a reencarnação de João Batista. Essa é a opinião de Guybrush Schutel, né? E nós até concordamos por termos estudado toda a obra que ele deixou e verificarmos ali toda a profundidade, mais o cumprimento da profecia de Jesus, de que João Batista haveria de voltar, né? Enfim, Kardec não era médium nesse segundo sentido da palavra, como aquele que tem contato direto, né? Ele tem contato direto, enquanto no corpo físico, fique claro isso, com o mundo espiritual. Mas por que, Vinícius, está falando enquanto no corpo físico? Porque no final do texto, o Emmanuel vai falar, né? Não se esqueça que você é espírito. Como espírito, você está toda vez que você dorme, ou pelo menos poderia estar toda vez que você dorme, em contato com o plano espiritual. Peraí, não entendi. É simples. Quando o corpo dorme, você não necessariamente fica jungido ao corpo. Você pode praticar aquilo que Kardec chama de libertação, emancipação do espírito do corpo. Você se liberta do corpo temporariamente. Ou seja, se você se libertou do corpo, você vai ter as faculdades perispiríticas novamente à disposição. Aí você vai se encontrar com espíritos fora do corpo. Por isso que o Espiritismo nos esclarece, né? Que o sonho, que a lembrança que a pessoa tem ao retornar ao corpo, pode ser lembrança do que você vivenciou fora do corpo. Pode ser, por quê? Porque há outras situações, né? Ele fala em 3 situações, né? Uma que você não consegue se libertar das fotografias mentais, ou seja, aquilo que você está muito preocupado durante o seu estado de vigília, que é durante o período que você está no corpo, você vai criando imagens psíquicas e às vezes você fica com elas tão nítidas e gravadas e grafadas na sua mente, que a única coisa que te preocupa é isso. Aí, quando você desperta no corpo físico, você acha que sonhou, quando, na verdade, você teve contato de novo com essas criações psíquicas. Esses são, infelizmente, a maioria dos sonhos dos encarnados no nosso grau evolutivo. Mas ao oposto, que é aquilo que eu estava falando, a lembrança do que você vivenciou fora do corpo quando você retorna ao corpo. E os espíritos superiores vão falar assim, ó, aqueles que já estão um pouco mais equilibrados vão ter uma mistura dos dois. Tanto vão confundir as preocupações como tendo sido algo vivenciado fora do corpo, como de fato vão se lembrar de algo vivenciado fora do corpo. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Como espírito, você tem a possibilidade de sair do corpo diariamente. E isso nós chamaríamos o quê? De mediunidade? Né? Talvez, né? Se mediunidade for a capacidade de você entrar em contato com o plano espiritual, é mediunidade. Agora, se você achar que mediunidade é só lembrança do que você entabulou, vivenciou com os espíritos, aí, se você não teve uma lembrança real, não é mediunidade, mas pouco importa, né? O que importa? Que somos espíritos. E que, como nós já somos frutos de sucessivas reencarnações, este fato, esse fenômeno mediúnico não deveria ser algo que nos preocupasse tanto. E por que não deve nos preocupar tanto? Porque o que de fato importa não é um instrumento, é o uso que você
confere ao instrumento, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que dizer de um lavrador, um trabalhador rural, que levanta a enxada ao invés de carpinar, de plantar, para agredir alguém? Os espíritos superiores, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, estão nos dando uma advertência, né? Olha, cuidado com o que você faz com o dom que você tem. E aqui, Emmanuel, pegando esse excerto aí da carta de Paulo a Timóteo, está dizendo assim, você tem um dom espiritual, faça bom uso dele. Eu tenho por hábito, antes de adentrar no texto de Emmanuel, quando eu pego alguma perícope ou algum versículo, alguma passagem, seja dos evangelistas, seja de Paulo, seja de Tiago, João, Pedro, enfim, eu tenho por hábito refletir antes e tentar fazer uma previsão daquilo que, no caso, Emmanuel, ou aquele que vai escrever, poderia conferir como abordagem. Ao perceber que o texto de hoje ia falar da carta de Paulo a Timóteo, eu puxei na memória a carta de Paulo a Timóteo. E fiquei pensando, o que será que Emmanuel vai falar sobre isso? O teu dom. Olha o título que ele confere ao texto, o teu dom. E na passagem não desprezes o dom que há em ti. Aí fiquei pensando, Paulo sempre admoestou Timóteo a ficar ali na comunidade e ser firme com todos a respeito da pureza do evangelho, em ser fiel ao evangelho, ser fiel àquilo que ele havia recebido. E fiquei pensando, o teu dom, Timóteo foi advertido de Paulo, inclusive de que ele não deveria dar importância, que ele era um jovem, né, à opinião dos outros a respeito da sua pouca idade, e aqui nós como espíritas sabemos, né, física, ou seja, quem era jovem era o corpo de Timóteo, não era Timóteo, até porque, lendo Atos dos Apóstolos, o livro Paulo e Estevão, lendo as cartas de Paulo direcionada a Timóteo, a gente vê que era um espírito já maduro, já adulto, e que nós ainda, eu pelo menos ainda não sou como ele era há 2000 anos atrás, né? E ele fala assim, Timóteo, nessa carta, em especial no capítulo 4, né? Que essa passagem é do capítulo 4, né? Vai dizer assim, ô Timóteo, cuidado com as pessoas que não conhecem a fundo os ensinamentos do nosso Senhor, porque eles vão tentar fazer enxertias daquilo que é indevido. Eles vão tentar trazer novidades, né? Vão tentar trazer coisas novas, sendo que eles sequer são discípulos fiéis àquilo que já lhes foi outorgado, já lhes foi conferido. Então, Timóteo, cuidado. Eu até separei aqui para vocês verem uma passagenzinha curta, mas que fala muito sobre isso, e para que nós tomemos cuidado em não querermos algo de novo, sem sermos fiéis, e aí é a essência desse texto de Emmanuel, àquilo que nós já temos. Vejam só, o Espírito diz expressamente nos últimos tempos, alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Eles proíbem o casamento, olha só isso, né? O que há 2000 anos já acontecia, ó.
Então, pessoas entrando no movimento cristão, e lembrem o começo do texto de Emmanuel, nessa reorganização do movimento cristão, né? Então, aqui diz assim, ó, eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graça, pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom servidor de Cristo Jesus, nutrindo as palavras da fé e da doutrina que tens seguido. Rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas e pessoas caducas. Exercita-te na piedade. Há pouco serve o exercício corporal. Olha isso. Há pouco serve exercício corporal. A mediunidade não é o que Emmanuel está dizendo aí, que é algo mecânico, que é algo que, se não tiver um propósito nobre, superior, divino, é apenas algo corporal. É algo que talvez, né, não esteja provocando na pessoa nada de bom. Então, vejam, o teu dom. Como é difícil o autoconhecimento. Como é difícil sermos modestos nos nossos desejos. Sermos contentes com aquilo que temos. Não almejarmos aquilo que não temos. Muitas das vezes, e eu falo assim, da minha experiência, né? De repente o César e vocês todos aí podem ilustrar com outras experiências. Nós que já trabalhamos há muitos anos em casas espíritas, a gente vê, né? Que às vezes a pessoa acha que o trabalho espírita é como se fosse um trabalho dentro de uma empresa, em que você tem que ir galgando degraus, subindo degraus, ir progredindo para participar de trabalhos mediúnicos que vão transformar o planeta. Tola vaidade, né? Ilusória, ilusão, fantasia. Uma ilusão desmedida, né? Então, Paulo sempre dizia a Timóteo, cuidado, pois, como disse o Cristo, se não fores fiel no pouco, não serás fiel no muito. Se você for fiel no pouco que lhe foi dado, ou seja, qual que é o seu dom? Você tem que exercitar o autoconhecimento. O meu dom é, sei lá, limpeza. Então eu vou me contentar em contribuir na casa espírita com a organização e limpeza do ambiente. O meu dom, eu tenho um intelecto um pouco desenvolvido, tenho facilidade para aprender, tenho uma disciplina de estudo. Ótimo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. A finalidade do homem inteligente na Terra. E aí que está a grande questão. O homem inteligente é aquele que elenca como prioridade as coisas divinas. Cuidado! Não é aquele que tem uma cultura vasta, ampla. O homem inteligente é aquele que já sabe discernir para fazer boas escolhas. Então tá bom. Então eu tenho inteligência, que eu já sei fazer escolhas, já sei, tenho facilidade para aprender, tenho uma cultura razoável, então eu vou aprender as obras fundamentais e contribuir com a sua divulgação. Sua divulgação, lembrem do que eu disse de Chico Xavier. Ele era o letreiro vivo do Evangelho. O que a gente está querendo dizer com isso, né? Que a sua vida não era no centro espírita.
era também no centro espírita, mas ele era cristão. E o cristão é cristão. É uma pessoa humilde, conciliadora, pacificadora, indulgente, tolerante, ativa, cumpridora dos seus deveres e tudo mais. Onde? Em todos os lugares. Ainda trazemos aquele atavismo farisaico, né? De que ser cristão é dentro do templo. Não. Ser cristão é ser na vida, e isso é um desafio. É um desafio muito grande. Por isso que ele diz aqui, ó, diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida no engrandecimento e na paz da comunidade. Em que comunidade você está incerto? Você está inserido? Ah, eu trabalho em tal lugar. Então lá você tem que ser cristão. Mas antes disso, a primeira esfera que você está envolvido, quais são os membros que você tem dentro da sua família? Ou seja, em que família você foi inserido? É ali que você tem que ser cristão. É ali que você vai ter que ser tolerante, benevolente, indulgente. Ou seja, se você for fiel ali, no pouco, vai sendo atribuído mais talento. Daí a gente ter dito dos carismas e dos dons, né? Olha, se você já exerce bem o manejo da enxada, lhe vai ser conferido uma pá também. Uma picareta, um rastelo. Vão se ampliando as ferramentas. O que a gente quer dizer com isso? Que a mediunidade é só uma ferramenta. É uma ferramenta só. E aí continua, né? O homem gozará sempre da liberdade condicional. Olha só. Por que eu li aquela passagem de Paulo a Timóteo, em que ele fala assim, ó, cuidado, que vão tentar fazer enxertias na doutrina do Cristo. Que hoje, infelizmente, a gente não quer uma liberdade condicional, em que tem que cumprir com compromissos. Liberdade condicional é isso, né? A sua liberdade você é livre. Mas se você de fato é um cristão, tem limites. Um cristão não é livre para fazer o que quer. É livre para fazer o que tem que ser feito. Então, olha só, o homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela, ou seja, dentro dos limites, pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Então, meus amigos, minhas amigas, creio eu que o cerne da lição de hoje é este. Você, primeiro, reconhecer em você qual é o teu dom, qual que é o teu carisma, qual que é aquela faculdade que você tem que se destaca em relação aos demais membros do seu convívio e, utilizando essa faculdade pautada nos princípios evangélicos, nas regras de convivência focadas ao amor ao próximo, colocá-las em exercício. Então, encerrando aqui, rogamos que todos sejam felizes em alcançar a resposta ao percrustar o objetivo de cada um e que consigam colocar em exercício ao longo da semana, dos meses, dos anos, até que aquilo se torne um hábito que vai te possibilitar angariar novas faculdades e assim sucessivamente.
Lembremos sempre de Chico Xavier, né, como um exemplo aí, já que Jesus, muitas vezes, para nós é tão distante, né? Tão poucos são aqueles que estudam o Evangelho, que às vezes fica mais próximo de nós exemplos como de Chico. Era médium, era. Por isso que ele estudava diariamente o livro dos médiuns. Por isso que ele estudava diariamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Para saber o que é a ferramenta que Deus lhe deu. Outro, para saber como utilizá-la. O livro dos médiuns, para conhecer a ferramenta. O Evangelho, para utilizá-la, a ferramenta, a mediunidade, de forma dignificante em prol de si e da comunidade. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma noite bem regeneradora, de descanso, de reencontro com nossos mentores espirituais, os espíritos amigos que nos envolvem, e que possamos ir colocando em prática todos esses ensinamentos que essa doutrina redentora nos oferta. Agora, para encerrar a nossa atividade, vamos fazer a nossa rápida irradiação, aproveitando esse momento de estudo, né? Esse momento de reflexão. Então, nós convidamos todos a ter uma respiração tranquila e profunda nesse momento, procurando trazer para dentro de nós essa exposição. Tudo isso que foi apresentado pelo Vinícius é muito importante para cada um de nós, na nossa autorreflexão, na nossa avaliação do dia a dia. Então, nesse momento, com muito carinho, gratidão nos nossos corações, procuremos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e, com muita alegria, abrir as portas do nosso lar ao nosso Mestre, que aqui está conosco. Sempre também trazendo muita paz e alegria e proteção a todos nós. Vamos pedir a Jesus que o nosso coração sempre esteja leve, os nossos pensamentos sejam tranquilos, mas também atentos para resolver tudo aquilo que precisamos. Mestre, que o teu amor possa proteger todos os ambientes desse nosso lar. Cada casinha aqui dos participantes dessa reunião, em seu nome. E que as nossas energias aqui em conjunto, nesse momento, possam se expandir e também auxiliar os nossos vizinhos, possam auxiliar aqueles que não estão tão próximos de nós, mas são pessoas queridas do nosso coração, nossos familiares e amigos, e que esse amor possa chegar até eles, auxiliando naquilo que for necessário. Um pouco de tranquilidade, de saúde, de coragem e também de muita fé. Vamos deixar que toda essa energia desse momento, em que estamos em comunhão, em nossos pensamentos, em nossos corações, e com o nosso Mestre Jesus, possam se expandir ainda mais, e todo esse amor possa ser levado de alguma forma a locais que também precisam de muita ajuda, como os hospitais, onde nossos irmãos se recuperam e precisam de saúde e conforto. O lar dos velhinhos, que se sintam sempre amparados e seus corações aquecidos.
as criancinhas, que às vezes ainda não conhecem todo o carinho desse mundo, mas que possam sentir nos seus corações um amparo também. E tantos outros locais na nossa cidade, todas as cidades que nós conhecemos, pelo nosso estado, nosso Brasil, pelo nosso planeta. Que o amor do nosso Mestre Jesus possa chegar, amparando, acolhendo, despertando os corações de cada um. Sempre muito amor, muita fraternidade. Obrigado, Mestre, por estar conosco nesse momento. Também agradecemos aos nossos mentores, que com tanto carinho nos acompanham, às vezes trazem irmãos que também precisam estudar. Todos nós, nesse momento, possamos sentir essas bênçãos no nosso coração, possamos sentir a gratidão por estarmos juntos e termos as condições de dedicar um pouco do nosso tempo ao nosso aprendizado e ao aprendizado da doutrina que tanto amamos. Em seu nome, Mestre Jesus, encerramos o nosso Evangelho online. E que assim seja.